Olá galera, tudo bem? Seguinte, estamos aqui em mais um vídeo do canal. Esse vídeo é a continuação do vídeo anterior, primeira vez minha usando o Framer. E a primeira parte eu passei um pouco sobre semântica, como que você deve se construir um site, como que um site deve ser feito da maneira correta. E agora eu vou mostrar para vocês com poucos cliques como que nós tiramos esse layout aqui do Figma para o Framer ou pro WordPress. Mas tem alguns detalhezinhos e vamos continuar aquele vídeo lá, beleza? Só um comentário que eu queria deixar aqui. Eu quero agradecer a todo mundo que está curtindo o vídeo, comentando também. Eu li alguns comentários que eu fiquei bem feliz. E é isso. Muito obrigado e vamos lá. Ok. Estamos aqui com o nosso projeto aberto no Figma e eu quero mostrar como que eu organizei aqui os componentes, vamos chamar assim de componente. Temos aqui nossos layers aqui do lado no Figma. E aqui é muito bacana que você organize os containers do site, as caixas do site com o nome delas. Por quê? Porque na hora que você for importar para o Framer ou para o WordPress, essas caixas vão importar esses nomes aqui. O nome que está justamente aqui. Então, por organização e para você saber também o que é cada tag, o que é cada container, é bem bacana que você nomeie aqui os layers. Acredito que essa não seja a palavra correta, layers, mas vocês vão entender o que eu estou dizendo. No último vídeo eu expliquei que cada container desse, cada caixa dessa, é uma tag HTML. E que é muito importante você deixar teu site semântico. Essa caixa aqui começa daqui e vai até o final. Ela está desenhada aqui. Esse é o meu header. Então, o nome da caixa pai é header. Então, eu nomeei aqui. Dentro dela, nós temos os filhos do header, que são as caixas que estão dentro do header. Então, como que funciona essa maneira de nomear os arquivos aqui? Tem uma metodologia chamada BEM. Eu não sei a tradução dela, mas eu vou explicar a maneira como eu aprendi. E talvez vá te ajudar. É muito importante estar tudo organizado, cara. Além de dar uma sensação muito boa no final de estar tudo assim no devido lugar, é muito bom quando se for importar para o Framer, como eu disse. Então vai ser mais fácil. Dentro do header a gente tem uma div, que é a barra preta ali que está pintada. E também temos a div de 1200, que está agrupando a tag nave e aquele link. Eu chamei elas de header topo e header baixo. Como que funciona essa metodologia? Você dá o nome do pai, que é o container header, e os filhos você dá o nome depois de 2 tracinhos aqui embaixo. Então funciona dessa forma. Como que poderia melhorar esse nome aqui? Header underline div tracinho topo. Só que daí não colocaria underline embaixo, porque senão ficaria confuso. Por exemplo, eu colocaria a div aqui e mais 2 tracinhos. Isso está errado, porque uma regra da metodologia é que o filho ele tem que estar sempre acompanhado desses risquinhos aqui na frente dele. Então, a maneira correta de você separar isso aqui seria assim, tracinho topo. Por que isso? Porque se eu bater o olho aqui, eu já sei do que esse elemento é, do que ele se trata. E para manutenção, isso aqui é sensacional. Digamos que alguém que não seja você vá mexer no teu site no futuro. Para ele se localizar aqui, vai ser perfeito. Ele não vai ficar perdido em nenhum momento. E ela surgiu justamente por isso. Para padronizar a maneira como o código é construído e para facilitar a leitura do código. Então isso aqui é sensacional. Quando você for entrar em alguma agência, algum lugar que você vai ter que trabalhar com equipes,
é fundamental que todos falem a mesma língua. Então, digamos que tenha 2 programadores lá, se os dois construírem dessa forma, um ou outro vai conseguir entender o site do outro. É um pouco confuso, mas acho que dá para entender. Eu vou mostrar um pouquinho mais aqui o código para vocês. Vou mostrar aqui melhor a nomenclatura para vocês entenderem melhor. Mas, enfim, vamos lá. Aqui nós temos o header, que é o pai. Temos os 2 filhos do header aqui, que é uma div no topo e uma div baixo. Dentro da div do topo eu tenho a imagem da Sony. Então, pega o nome do pai novamente e coloca o nome do filho. Você não precisa pôr o nome do pai que está logo acima, digamos assim. Porque aqui, no caso, o pai desse elemento é essa div. Só que ela está dentro do header, que é o pai principal, digamos assim. Então, a metodologia funciona dessa forma. Você não precisa, por exemplo, por aqui, header, underline, div, tracinho topo, daí colocar os underline de novo. Você só precisa pôr o nome do pai e o nome do elemento. Então você vai arrumar uma maneira de isso ficar entendível. Dessa forma aqui ficou sensacional, ó. Porque eu entendo que é a tag header, dentro do header tem uma div no topo, e aqui header Sony. O que é header Sony? A imagem. Então fica simples. Essa aqui é um pouquinho mais complexa. Então a div de baixo, header baixo. Nós temos a nave, tá agrupando todos os links, um conjunto de itens para navegação. E temos o header botão. O que é header botão? O botão. No último vídeo eu expliquei que isso não é um botão. Se você não viu, dá uma olhadinha lá. Aqui até seria legal por header link, então, talvez. Mas dá para entender, então, né? O que importa é que você consiga se localizar. Então, dentro do header 9, nós temos o header link, que são os links que estão no header. Acho que agora ficou mais claro. Então, eu recomendo fortemente que você use essa metodologia para você organizar seus códigos, para facilitar manutenções futuras e até para você importar para o Framer. Porque agora vai ficar mais claro por que eu estou batendo nessa tecla. Esta é a essência. Aí você tá demonstrando a essência. Esse é o espírito da parada. Desculpe, me distraí. Vamos importar para o Framer. Vamos parar de enrolar. No Figma, você precisa instalar um plugin. Não é nada complicado. Você aperta o botão direito do mouse aqui no Figma e vem em plugins. Aqui temos plugins recentes, mas você pode vir aqui no final, Manage Plugins. Não sei se essa pronúncia é certa. Aqui você pode pesquisar. O nome do plugin é Figma eu sei que não é Tio, mas HTML with Framer. É esse plugin aqui. Você dá um clique nele. Aqui ele está pedindo para selecionar o layer que é para ele copiar. O layer que eu quero que ele copie é o site inteiro. Então eu vou selecionar esse elemento aqui, ó, site no desktop. Ok? Então eu selecionei tudo, ó. Então agora eu aperto o botão direito com o layer selecionado, vou em plugins e aqui. Vamos ver se agora ele vai. Ok, ele já apareceu essa mensagem, então você vem aqui e copia. Ó, ele falou que copiou aqui os layers e ia para colar no Framer. Beleza, vamos lá no Framer. Framer. Você vai precisar criar uma conta no Framer e é gratuito para você treinar, então caso você não tenha ainda, é só ir lá no site. Pode usar uma conta do Google mesmo e cria o login lá. E você vai parar nessa tela aqui. Aqui já está um projeto porque eu estava testando, né? Então vamos ver se eu consigo criar mais um projeto aqui no plano gratuito. New Project. Deu certo. Aqui 1200. Ó, aqui é a largura do site
nessa resolução. Eu não quero que o site comece em 1200. Eu quero que ele comece em 1920. Aqui a altura ela tá com 1000. Ela tá com um tamanho fixo. Eu não quero que ela seja fixa. Eu quero que ela se adapte conforme o conteúdo. Mas eu não vou mexer aqui então. Depois, quando eu colar as coisas que eu copiei no Figma, eu arrumo essa altura aqui. Vamos ver se vai funcionar lá o que eu copiei no plugin do Figma. Eu venho aqui no Framer. Seguro espaço, é igualzinho a forma de mexer no Figma. Aperto com o direito aqui em cima. E Paste. Vamos ver se vai dar certo. Tá carregando. Eu fiquei meio cabreiro, mas ele tá fazendo o upload das imagens. E vamos lá. Temos um site copiado. Agora vamos ver se eu consigo ajustar a altura. Vamos aqui nos layers aqui do lado. Vamos clicar aqui em desktop, que é o layer principal. E aqui tá fixo. Vamos ver se agora eu consigo... Aí, ó. Eu coloquei aqui Fit Content e ele já se ajustou. Cara, nós conseguimos ver que aparentemente ele copiou certinho. Vocês viram? Foi Ctrl C, Ctrl V. O que que eu... Agora, Gui, acabou meu trabalho então aqui. Agora é só mandar pro cliente aprovar e ser feliz? Não. Não! Ok, vamos começar então a ajustar semântica. Como eu expliquei no último vídeo, eu sempre que eu via sobre importar do Figma pro Framer, eu estava preocupado com a qualidade do código. Vamos ver como que ele copiou esse header aqui. Aqui que tá os nomes que eu falei para vocês, ó. Então ele importou tudo certinho. Então, como eu disse, esse container já tem que ter a tag header. E aonde que eu altero isso aqui no Framer? É aqui do lado, ó. Você vai lá para baixo e vem aqui em acessibilidade. Aqui você pode adicionar uma tag. Então a minha tag é o header, como eu disse para vocês. Ok, coloquei a tag header. Dentro do header, nós temos div topo. Ele copiou de alguma maneira diferente aqui. Se eu não me engano, ele copiou como um SVG. E o SVG ele não é uma imagem, digamos assim, da maneira comum. O SVG consegue estar presente no próprio código. Então, aqui a maneira está diferente. O Google já vai entender que isso aqui é uma imagem, um SVG. Então, eu não preciso fazer nada. Aqui nessa parte de acessibilidade, nós conseguimos pôr mais uma tagzinha. Não é uma tag isso aqui, acredito que seja um atributo da tag, mas ela é importante. Como eu disse, é um SVG, então a maneira de nós deixarmos ele acessível é diferente. A gente consegue descrever a imagem de um SVG por aqui. Aqui no Framer a gente consegue fazer assim, vindo em acessibilidade e clicando em Title. Então aqui você pode explicar que aqui é a logo da Sony, ou que é a logomarca. Então vamos explicar. Vamos por aqui que é a logo da Sony. Ok. Acho que o título é bem descritivo. E depois ali no código a gente vê como ficou isso. Porque SVG é um tipo de arquivo diferente. Geralmente eu uso arquivos de imagem padrão. Então eu não mexo aqui nessa parte desse atributo, dessa forma. Eu explico que a imagem é com o atributo alt, o texto alternativo. Mas vamos seguir, eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Vamos para a div de baixo. Que é a div que está no mesmo nível que a header topo, mas que tem os próprios filhos dela. Ela é simplesmente uma div, então eu não vou pôr nada lá no acessibilidade. Ele já entende que é uma div. Então vamos na tag nav, ó, header nav. Isso aqui eu quero explicar que é uma tag de navegação. Então vamos lá embaixo na acessibilidade. Meu mouse tá meio ruinzinho, galera, nessa parte do scroll aqui. Vamos em tag, e aqui ele definiu como div, ó. Vamos dizer que é uma nave. Certinho. Aqui nós temos os links.
Para pôr um link no Framer, você clica no texto e vem aqui no link. Eu vou pôr aqui um link vazio. Opa, peraí. Vamos pôr aqui um link vazio e apertar Enter. Então o link vai para home, ele já entendeu. Deixa eu ver como que ele deixou a tag lá embaixo. Que estranho, ele tá como um P. Esse foi um dos problemas que eu enfrentei. Galera, acabei de perceber aqui um problema na minha semântica. Porque eu ia pôr a tag nave e ia chamar isso aqui de links. Então, eles não são links ainda. Por quê? Porque eu deveria pegar e colocar mais um container para agrupar esses links e pôr a tag UL. Então, eu vou fazer aqui os ajustes e já volto para vocês, ok? Ok, galera, vamos voltar aqui pro Framer. Eu peguei o projeto que eu já estava testando, que eu corrigi isso. Então, tava faltando ali ainda uma caixa para agrupar todos os links, uma caixa dentro do nave. E essa caixa que está dentro do nave eu quero chamar de lista, UL. Então, vamos lá. Temos aqui na header baixo. Temos a header nave. Coloquei lá a tag nave. Aqui nave. E aqui, ó, header UL. Aqui você roda o scroll aqui. Coloca a tag UL lá na acessibilidade. Aqui nós temos os links. E para pôr um link no parágrafo, você vem aqui, ó. Você clica aqui no elemento e vem aqui em link. Ok? Então, essa semântica está correta. Nós temos o header, as duas divs. Essa aqui é a div. Tem a imagem. Essa é a div de baixo. A tag nave, a UL. O Framer já reconhece que isso aqui é um LI, então ali na semântica vai estar correto. Eu vou mostrar isso para vocês depois. Aqui, ó, isso aqui é legal de eu explicar para vocês. Aqui eu coloquei o link aqui em cima, mas eu tava tendo um problema, porque ele colocava o L, só que dentro do L ele colocava um parágrafo. Como isso aqui fosse um parágrafo, daí dentro do parágrafo ele colocava a tag A. E essa forma de se construir tá errada. Então o que eu fiz para corrigir isso? Aqui embaixo a gente tem a opção de pôr a tag spam. E a tag spam não significa nada. Digamos que você queira selecionar um elemento no HTML e queira aplicar um estilo CSS em cima só daquele elemento. Por meio da tag spam, você consegue fazer isso. Esse é um exemplo prático que eu pensei em usar a spam, mas devem ter outros. Mas o que eu quero que vocês entendam? Essa tag spam não significa nada, então ela não vai atrapalhar em semântica. Então, o meu header vai estar com a tag header, as duas divs, a tag nave, o L dentro da nave, os LIs dentro da UL. O LI vai ter uma tag spam, se eu não me engano. Eu vou dar uma olhada ali no código, mas vai ter a tag A. Temos o header botão. Botão é complicado. Temos o header botão aqui. Deixa eu ver aqui. Ele é uma tag A. Isso que eu fiquei na dúvida, porque aqui, logo que eu coloquei o link nesse container, ele já entendeu que se usa a tag A. Então, por algum motivo, se eu colocar um link num container, digamos assim, o Framer já entende que aquilo ali é a tag A. E nesse caso aqui, que é texto, ele me deixa alterar aqui a tag aqui embaixo. Ele não reconhece de primeira. Eu achei que logo que eu colocasse o link ali em cima, aqui já estaria a tagzinha A. Ele ia, mas por algum motivo não fica assim. Por isso que eu tive que colocar a tag spam. Ok? Então, logo que eu coloquei a tag A nesse elemento, já que ele tá... ele é a tag pai, é o A. E aqui tem um texto. Eu não coloquei o texto
só nesse aqui, na escritura, digamos assim. Eu coloquei o link no todo, no botão mesmo, né? Então, nesse texto aqui eu não precisei pôr tag nenhuma. Acho que ele... Ah, aqui, ó, eu coloquei a tag spam. Porque a spam não significa nada. Então, ele vai entender que é um A. O framer vai pôr a tag spam dentro do A, mas não vai afetar. Porque spam não significa nada. Ok? Ok, vamos para a primeira dobra. Então, no último vídeo eu expliquei que a primeira dobra era esse elemento aqui, que ocupa... A partir daqui vai até o finalzinho aqui, que está marcado. E ela é uma tag section. Então eu selecionei aqui esse container. E vamos lá para baixo. E coloquei a tag section. Ok? Dentro da section, ele já também colocou o Geralt no fundo lá. Tudo certinho, não precisei fazer nada. Então dentro da section nós temos esta div. Ela é uma div, então se for div você não precisa fazer nada. Vamos clicar aqui para ver qual que é esse elemento. Então no último vídeo eu expliquei que os elementos que iniciam uma sessão, como um título e um parágrafo, quando geralmente estão juntos assim, eles estão apresentando a sessão. Então nós podemos usar a tag header. Então essa caixa aqui que está agrupando o título e essa descrição, ela pode ser chamada de header. Então clicamos na caixa e vamos lá para o final e adicionamos a tag header. Tá ficando bem semântico já. Dentro do header nós temos um texto chamado The Witcher 3 Wild Hunt. Esse é o H1 da minha página. Então eu clico aqui no texto, desço lá embaixo e coloco a tag H1. Então dá para ver que é bem simples aqui como você deixar semântico no Framer. E já ficou claro que ele copiou tudo certinho. E a única coisa que eu estou me preocupando aqui é em arrumar a semântica do código. E é isso. Vamos aqui para a descrição. Esse aqui é um parágrafo. Ele está com o nome da empresa também. Então, às vezes eu posso usar uma outra tag strong, talvez para dizer que aquilo ali é um termo forte, um termo importante. Mas acredito que eu não tenha feito isso. Eu coloquei só a tag IP. E por algum motivo era a única tag que ele deixava eu pôr. Então o Framer tem disso. Eu preciso dar ali uma estudada para tentar entender melhor isso. Digamos que eu queira pôr uma tag strong aqui. Eu teria que adicionar mais um container em cima desse T, então talvez seja uma opção. Como que eu faço isso, Gui? Vamos fazer aqui na hora. Aqui, galera, apanhei um pouquinho, mas achei onde que é. Eu só cliquei aqui no elemento, eu quero adicionar a tag strong, apertei com o direito e adicionar frame. Sinceramente, eu não sei qual que é a diferença ainda de uma stack para um frame, mas eu vou dar uma estudada. Eu vou adicionar aqui o framer, eu acredito que não tenha problema. Agora não é framer, é frame. Adicionei e a gente consegue ver que ele ficou como se fosse um pai do texto da Bandai Namco. Então vamos ver se por aqui a gente consegue adicionar a tag strong. Como eu disse, é uma caixa dentro de uma caixa. Então nós só adicionamos uma caixa. Ó, tag. Diga que tem strong aqui. Não tem. Vamos adicionar uma stack para ver se muda isso. Porque, pelo que eu vi, aparentemente tem tags mais de agrupação de conteúdo aqui. Não de conteúdos individuais. Parece realmente containers maiores, assim, digamos assim. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Mas eu vou adicionar então uma stack, em vez de ser um frame. Tá? Deixa eu ver se eu consigo trocar por aqui. Ó, eu adicionei uma stack, só que daí eu preciso escolher esse frame. Ó, bem simples de mover, ó. Eu só movi para stack e já era. Vou apertar um delete aqui. Ok. Dá pra ver que fica diferente aqui o desenho também. Vamos ver se pela stack nós conseguimos adicionar a tag strong. Vivendo e aprendendo aqui com vocês. A tag
Já ficou como div. Não mudou o tipo da tag. Nesse caso eu não sei como que eu faria. Falar a minha verdade para vocês. Então fica aqui uma dúvida. Se vocês souberem, pode deixar nos comentários. Mas eu tentei. Mas, enfim, a gente vai melhorando com o tempo. E se alguém souber a forma de corrigir isso, até essa parte dos links aqui que eu tive que colocar a tag spam. Se alguém puder ajudar aí meus inscritos e me ajudar também, eu ficarei bem feliz. Então vamos continuar. Finge que isso aqui não aconteceu. Finge que tá tudo certinho. Ah, Gui, a semântica do meu código está perdida agora. Não, tá tranquilo. Vamos tentar aqui deixar o máximo otimizado possível. Se não der alguma coisa ou outra, vamos seguir. Mas vocês sabem, o ideal é o ideal. Estão competindo. O ideal é ideal. Vamos lá. Onde que eu parei? Tá, estamos na primeira sessão. Eu tenho a div que está agrupando tudo ali. E temos a div que está agrupando o H1 e a descrição, então é o header. Claro que eu apagaria essa stack daqui. Vamos remover. Vamos escolher essa stack. Já que ela virou só uma div e eu não consigo dar a tag correta para ela. Nós temos aqui uma lista, mas acredito que eu tenha dado o nome de div primeiro para esse container. E eu dei a lista para esse elemento aqui, que está agrupando o PS4 e o PS5. Acredito que esteja correto dessa forma. Então esse aqui é uma div só. Esse aqui é um parágrafo, se não me engano, ou poderia ser o título da lista, por isso que eu coloquei um H3, porque na minha cabeça ele... Na verdade eu pulei aqui uma hierarquia, né? Esse aqui não é um H3, porque não teve nenhum H2 até agora. Vamos trocar. H2. Então, aqui é um H2, o texto. E aqui nós temos as plataformas. Então, esse aqui que está agrupando os dois é uma UL. Vamos ver se eu dei esse nome aqui. Ok. O Guilherme do passado e o Guilherme do futuro estão pensando da mesma forma. Esse aqui é um item da lista, então o Framer já vai ter reconhecido já, porque eu coloquei que o pai é uma lista, então ele já entende que isso aqui é um LI. Eu não preciso fazer mais nada. Aqui nós temos o preço. Como eu disse no último vídeo, até o próprio chat já me sugeriu que eu desse uma tag data, ou atributo data, se eu não me engano, mas acredito que seja uma tag. Aqui eu não tenho essa opção de tag. Então eu não sei como que eu faria para adicionar essa tag. Eu não sei se aqui no Framer tem uma maneira de adicionar código personalizado. Eu vou pesquisar, eu até acabei encontrando nos outros canais aí, e vou me aventurar nesse mundo aí. Mas como não deu para adicionar a tag de data, eu continuei com a parágrafo, ok? Aqui nós temos um link, então eu apertei aqui no container que está com o texto e adicionei a tag link. Esse texto, para não ficar com a tag div ou com a tag parágrafo, eu só adicionei um spam, porque não faz sentido adicionar a tag p dentro de um link. Então eu só deixei spam, para não ter significado nenhum. Okay? Acho que agora já vai ficando mais claro, já com o decorrer eu consigo explicar um pouco melhor. E dando mais exemplos fica mais claro. Essa parte aqui já é um BO para eu fazer aqui. No WordPress eu fiz certinho, eu criei a galeria, mas aqui no Framer eu não sei como que faz essa animação. Como que eu uso o JavaScript. Pelo que eu olhei aqui, tem layouts prontos, tem outras coisas aqui nesses menus. E eu não me aventurei ali. Ele só importou isso aqui como se fosse imagens. E não tem aqui o botão, porque eu não coloquei lá o botão do Figma também. E não sei a forma de configurar isso.
Eu poderia adicionar aqui mais um elemento lá no Figma, o botão aqui, que ele ia importar certinho. Mas eu preciso adicionar a funcionalidade das imagens andarem quando eu clico. E aqui no Framer eu não sei fazer isso ainda. Mas ele importou. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? A div que está com as imagens, ela é uma div. Então não tem uma tag chamada galeria. As imagens eu já consigo melhorar a semântica. Ele entende que é uma imagem. Acho que esse nome ele importou do Figma. Ou é do próprio Framer. Eu não tenho certeza. Mas aqui, ó. Imagem. Eu clico. Dou 2 cliques na imagem. E... Alt teste. Esse que é o texto alternativo da imagem. Então aqui eu expliquei. Geralt lutando contra o velho lança. É bem aqui que você pode colocar palavra-chave para melhorar o SEO do seu site. Tudo isso que eu estou falando para vocês já melhora muito o SEO, porque você está construindo um código semântico para o Google. Então o teu código vai estar acessível e o Google tende a beneficiar sites que estão com acessibilidade. E esse atributo alt aqui é um atributo que faz isso. Deixa teu site mais acessível. Você explica o que é a tua imagem. Tanto esse texto alternativo quanto o atributo ARIA Label. Acho que esse que é o nome. Gui, o que é esse atributo aí? Nesse SVG, ele entende que isso aqui é um SVG. E eu fui lá na acessibilidade dele e adicionei uma funcionalidade chamada ARIA Label, alguma coisa assim. Aqui tá como title, mas o nome disso aqui que ele tá fazendo é ARIA Label. O que isso faz? É a mesma coisa que o alt na imagem. Só que isso não precisa estar numa imagem. O atributo alt é padrão da tag MG. Mas o ARIA Label não. Você pode usar isso aqui num link, por exemplo. Por exemplo, aqui está PS5. Para uma pessoa que tem deficiência para entender isso aqui, ficaria mais fácil se você colocasse esse atributo ARIA Label. Aqui eu não sei fazer isso. É outra coisa que eu fiquei tentando procurar por aqui e não encontrei. No WordPress dá para fazer isso? Eu não sei dizer para vocês, porque eu procurei por lá e como que eu conseguiria fazer isso? Manualmente, eu conseguiria lá pôr no HTML lá do WordPress, tem uma parte que eu posso escrever texto HTML. Com o widget do Elementor de editor de texto. Então ali eu conseguiria abrir a tag A e colocar ainda esse atributo lá. É uma forma. Ou tem uma funcionalidade do Elementor que tem como se adicionar atributo em qualquer elemento. O ARIA Label é um atributo, o alt também. Só que lá no WordPress é diferente para adicionar alternativo. Você não precisa por isso aí manualmente. Só precisa importar para a biblioteca de mídia e escrever lá texto alternativo e você coloca a descrição da imagem. Então são esses casos aí. Tem como melhorar mais, mas por aqui tem coisas que eu não sei fazer ainda. E a gente vai aprendendo com o tempo. Mas é bacana você ter essa coisa em mente. Ok? Eu não sei se eu tô sendo muito claro nesse vídeo, galera. Me desculpe se eu não tô na mesma pegada que o anterior, mas tô tentando. Beleza, eu expliquei aqui para vocês a primeira dobra. E as de baixo é o mesmo raciocínio. Aqui embaixo nós temos uma nova section. Vocês podem ver que ela já está com um nome sobre, que eu estou falando sobre o jogo. Então, a gente consegue ver o que ela cobre. E aqui, nesse sobre, ele é uma section, como eu disse para vocês. Dentro da sobre, nós temos a sobre div. E a tag está agrupando os elementos dentro dela, com 1200 de largura. Ela pode ser uma div, então tranquilo. Até eu coloquei aqui o nome. E vamos ver o que nós temos dentro. Aqui eu coloquei sobre título. Eu posso melhorar esse nome aqui, eu posso pôr sobre header. Porque, como eu disse, ele é a apresentação da seção. Então esse container que está agrupando esse H2 e essa citação aqui, esse parágrafo, é um header. Então vamos adicionar a tag header ali. Já está com a tag header.
É por isso que é muito bacana ter essa organização aqui no código. Porque agora eu só estou clicando, eu posso ler aqui e só alterar a tag. É perfeito. O texto que está aqui, o que é Twitter Wild Hunt é um H2 e o que está embaixo é um parágrafo. Como eu disse no último vídeo, isso aqui poderia ser uma citação. E aqui eu não tenho a possibilidade de pôr isso. Tem uma tag que é block code, se eu não me engano, até falei isso no último vídeo. Ela é usada para citações. Se isso aqui fosse a citação do jogo, era bacana ter a tag block code. Acho que esse é o nome. Essa div que está agrupando aqui os parágrafos, eu não preciso fazer nada, é uma div mesmo. Esse aqui é um parágrafo e esse aqui é um parágrafo. Caso não esteja lá embaixo com um parágrafo, você vem aqui e troca, coloca P. Senão ele vai entender que é uma div. E div não tem significado nenhum. Uma coisa que eu estou pensando, eu gostaria de achar onde que eu vejo essa imagem aqui, tá como fundo da sessão. Eu tenho que achar aqui. Em algum lugar ela tá. Mas deixa eu tentar encontrar aqui. Qualquer coisa eu corto. Achei, galera. Eu cliquei aqui na section. E aqui, ó, fio. Acredito que aqui seja as imagens de fundo. Tanto essa aqui, quanto essa seção tem 2 imagens de fundo. E se você quer pôr um texto alternativo nelas, você consegue. Quando que você não deve pôr o texto alternativo? Quando a imagem é só enfeite. Quando ela não é importante no conteúdo e ela não interessa o usuário. E como a gente está falando do jogo e tem a imagem do Geralt ali atrás, faz sentido pôr o texto alternativo, explicar essa imagem. Então coloque aqui o texto certinho no atributo alt. Okay? É só você clicar na section, no container que é a sua section, e vir aqui em fio. E assim ele já vai entender. Ok? Caso você não coloque o texto alternativo, o Google vai entender que isso aqui é CSS. Então a maneira dele colocar isso aí no código muda, porque ele não coloca diretamente no HTML. Ele coloca só no CSS. CSS é estilo e HTML é semântico. Entendeu? Vamos para outra seção. Aqui nós temos uma nova section e o fundo dela é só enfeite, ó. Não é Twitter, não é nada, é só que um enfeite. Então tá com a tag section e aqui no fio eu não coloquei nada. Eu coloquei essas aspas para vazio, para deixar vazio. Okay? Eu não sei se tem necessidade disso. Eu vou tirar e vou deixar vazio. Eu acredito que ele consiga entender. Então, ok. Aqui nós temos a div que está agrupando tudo. Então ela é só uma div. Aqui nós temos heróis, underline, underline e header. Então isso aqui eu já sei que é o header. Tá com o título principal. Aqui que apresenta a seção. Então eu coloco a tag header nesse elemento. Aqui, header. Aqui é um H2. Então eu coloco a tag H2 no texto. E aqui nós temos a tag Fig Caption. Na verdade a tag py é figure. E a Fig Caption é quando você está explicando algum tipo de mídia. No último vídeo eu acho que eu não expliquei o uso correto dessa tag, mas eu não lembro, para falar a verdade, mas nesse vídeo eu vou explicar. E nós temos o card do Geralt. E o Geralt é um elemento, esse container aqui é um container que consegue ser independente, mas ele está relacionado ao conteúdo principal, que é Twitter Wild Hunt. Quando que eu uso a tag figure? Quando eu tenho uma imagem ou alguma mídia que ela consegue ser independente, mas ela está relacionada ao conteúdo principal. Então, o conteúdo inteiro eu coloco em volta de uma figure e a descrição dessa mídia não precisa ser uma imagem, pode ser um código, pode ser qualquer coisa que faça sentido com o conteúdo principal, mas que consegue ser dependente. Eu coloco em volta de uma Fig Caption. Então, deixa eu explicar para vocês aqui a estrutura. Aqui nós temos a figure, que é a caixa que está agrupando tudo, que tem a imagem dentro. Eu venho aqui, vou até lá embaixo, vocês vão ver que é a figure. A imagem do Geralt
é só uma imagem, digamos assim. É a tag img. Que estranho, ele colocou o Geralt como se fosse uma div. Não tem problema, galera, mas aqui é bacana, então ele tá em volta de uma div, mas tem uma imagem dentro. Para ele se tornar uma tag div, é só você colocar o texto alternativo, porque aí o Framer vai entender que isso aqui é uma imagem. Então, o Geralt é só uma img, nós temos aqui o card que é a figure, o Geralt que é a imagem, e aqui nós temos mais um container. Esse container que tá explicando a imagem, que está explicando a mídia, é aqui que você coloca a tag FigCaption. Então a figure sempre vem acompanhada dessa tag. Acho que agora deu para entender. Então, só recapitulando. Quando que eu vou usar a tag figure? Quando o conteúdo consegue ser independente, mas faz parte do conteúdo principal. E tem uma mídia relacionada. Não precisa ser uma imagem, pode ser um código, enfim. É uma mídia, uma tabela. Então, se esse conteúdo faz parte do conteúdo principal e consegue ser independente, você usa a tag figure, ok? Então, a figure agrupa todos os elementos, tanto a imagem e a descrição dela. E a descrição dela você coloca a tag FigCaption. Fechou? Então, aqui nós temos a tag figure, que está abraçando todo mundo. E temos a tag que é a explicação dessa imagem. Então aqui nós colocamos FigCaption. Dentro da FigCaption a gente pode pôr também as outras tags, as tags semânticas. Então aqui nós temos o H3, que é o título deste card, dessa figure. Então segue o baile igual. Aqui nós temos a tag A, que é esse botão, é um A. E é isso, a semântica dessa seção é dessa forma. A outra tag que eu não falei para vocês foi a tag que está agrupando todos os cards. Deixa eu ver. Heróis cards. Essa aqui. Deixa eu ver certinho. Essa aqui está agrupando todos os cards, ó. É por isso que eles estão um do lado do outro. Então eu juntei eles numa caixa só. Só que eles são uma div. Isso aqui não precisa. Eu só usei ela para agrupar. Ok? É uma div. Uma divisão. Vamos para outra seção. Que são as DLCs. Então aqui nós temos uma nova section, você vai lá, coloca a tag section. Temos aqui o header, eu coloquei como título, eu poderia chamar de DLCs, underline, header. Então header, o H2, que é o passe da expansão. Se você está ficando um pouco em dúvida qual tag usar em cada caso, no último vídeo eu expliquei o porquê de usar essa tag aqui e o significado dela. Se você ficou com alguma dúvida, por que eu estou falando sobre header H2, volta no último vídeo, ok? Aqui tem H2, aqui temos o P, aqui nós temos a div que está agrupando as duas DLCs. Então ela é só uma div, não precisa pôr tag nenhuma. Já esse aqui, nós conseguimos pôr a tag article, mas aqui eu fiquei na dúvida. No último vídeo eu expliquei o que era a tag article. E analisando hoje, eu vejo que isso aqui poderia ser uma figure também. Porque a expansão faz parte do conteúdo principal. Mas ela também consegue ser independente. E tem uma mídia. Então talvez esse container aqui, em vez de ser um article, poderia ser uma figure. E essa caixa que está agrupando tanto o H3 e os P's aqui, poderia ser a tag FigCaption, porque ela está explicando a imagem. O vídeo, na verdade. Ó, é uma mídia, então não precisa ser uma imagem. Porque aqui eu vou colocar o link do YouTube. Mas eu lembro que no dia eu fiquei com essa dúvida. Acho que eu coloquei a tag article aqui, porque qual é o significado dela? É quando o conteúdo consegue ser independente por si só. Ah, Gui, mas a expansão é relacionada ao teu Witcher. Concordo com você. Mas e se a expansão não tiver inclusa no jogo principal? Porque é o que acontece na maioria das vezes. O jogo é lançado e as DLCs são lançadas depois.
Então, digamos que a pessoa vá lá no Google e pesquise por Hearts of Stone, a chance do teu site ser recomendado e do Google relacionar é maior. Então, nesse caso, eu quero que isso aqui seja independente por si só e que não esteja ligado ao conteúdo principal. Mas fiquei com essa dúvida. Então, isso que eu quero que vocês pensem também. Sempre pensar nessa maneira. Será que essa tag é correta? Será que aqui não cabe tal tag? Então, o que eu ia fazer nesse caso aqui? Eu ia lá pro chat. Eu ia explicar a situação para ele e ia perguntar qual que eu uso aqui. E ele vai te dar uma explicação bacana. Você até pode falar pro chat se basear no site oficial do HTML, acho que é o W3C. Se eu não me engano, esse é o nome. Tomara que eu não esteja falando bobagem, mas tem um site que é, digamos assim, o órgão responsável por que te explica a maneira correta de usar as tags. Então, você pode falar pro chat se basear nesse site, para ele não trazer bobagem. Não confie cegamente no chat também, tá? Sempre se questione. Mas é isso. Então, eu expliquei aqui 2 tags e eu acredito que o article tá certo. Porque eu quero que ele seja um conteúdo totalmente independente. E ter uma mídia, mas... como eu disse, eu acho que ele consegue ser dependente por si só. Tá, vamos seguir para a próxima sessão, galera. Então eu fiquei com essa dúvida, mas também acredito que não esteja totalmente errada essa tag. E ela faz sentido para os 2 casos, tanto o article quanto o figure, na minha cabeça. Se você for mais entendido, se você conseguir me explicar melhor, talvez qual tag se adapta melhor nesse caso, deixe nos comentários. Mas acredito que esteja correto dos 2 jeitos. Então, se você usar a figure e o article, nesse caso aqui, vai dar o mesmo resultado. Ok? Vamos para a última seção do meu site. Esse aqui já não é uma section, porque esse conteúdo aqui, ele está relacionado ao conteúdo principal, mas é diferente. Você já está introduzindo um novo conteúdo. Porque aqui eu estou falando sobre jogos, outros jogos. Então o conteúdo da minha página principal é o jogo The Witcher, mas agora eu estou apresentando outros jogos. Então isso aqui já não é uma section, isso aqui é um aside. É um conteúdo diferente do principal, que está relacionado, mas é diferente. Se eu não me engano, é isso. Deixa eu confirmar para vocês. Vamos aqui no chat. Novamente. Eu não consigo ver sem ele. Chat. Deixa eu explicar o raciocínio para vocês aqui. Eu vou um pouco para frente, mas eu já volto. Aqui, ó. Aqui já deu para ver certinho o significado da tag. A tag aside no HTML é usada para conteúdos relacionados ao conteúdo. Que língua é essa? A tag aside no HTML é usada para conteúdos relacionados ao conteúdo principal, mas não são essenciais para eles. Contém informações complementares ou contextuais que têm uma relação indireta com o conteúdo principal. Realmente, o significado perfeito dela aqui. Nesse contexto, eu estou usando ela corretamente, porque The Witcher 3 é um jogo, mas aqui eu estou falando sobre outros jogos. Então deu para entender o significado dela certinho, a diferença entre figure, article. Então, às vezes confunde, galera. Mas espero que eu esteja sendo claro aqui para vocês. Uma luz. Aqui, esse container que está agrupando tanto o H2 quanto o parágrafo, nós chamamos de header, o mesmo caso que se repete. Aqui nós temos uma tag A, já coloquei o link. Ele entendeu que é um A. Para esse texto não ficar como um parágrafo, eu uso a tag span, porque não faz sentido ter um parágrafo dentro da tag A. Beleza? E aqui nós temos a imagem, ao lado da div que está agrupando o conteúdo. Outros jogos... Deixa eu ver aqui. Textos. Eu chamei isso aqui de textos. Poderia ser outros jogos conteúdo. Geralmente eu dou esse nome. Já tem alguns padrões. Esse aqui ele colocou como uma div e colocou como background, acredito.
Se você não especificar aqui o texto alt, ele vai deixar como CSS. Então, se você quer que isso aqui tenha significado, se é importante estar na página, você coloca o texto alt, senão vai para o CSS, aí não tem significado nenhum. Ok? Aqui embaixo nós temos um novo container e ele recebe o nome de footer. Então, a tag é footer. Aqui meu nome é só um parágrafo, não é nada. E aqui nós temos mais um SVG, com aquele atributo area label. Ok? Eu prometi que eu ia fazer no WordPress também essa explicação, né? Eu vou deixar então para o próximo vídeo para eu mostrar essa importação do Figma pro WordPress. Nossa, vai ter uma parte 3. Mas acredito que aquele vídeo já consegue ser independente. Eu consigo pôr o título importando do Figma para o WordPress com poucos cliques. Acredito que é algo que eu também tinha dúvida e que talvez novas pessoas podem chegar no meu canal. Então eu vou fazer como se fosse um conteúdo independente. Mas eu vou explicar também por WordPress, porque eu prometi isso no primeiro vídeo. Ok? Se você ficou até aqui, deixe seu gostei, comente o que você achou. Ok? Valeu!